Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não tinha concebido filhos para Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, senão morrerei. Então Jacó ficou furioso com Raquel e disse: estou no lugar de Deus, que lhe negou filhos? Ela disse: toma a minha serva Bila e vai ter com ela. E quando o bebê nascer, ela o dará à luz sentada sobre os meus joelhos, para que eu também tenha filhos para contar como meus. Assim, ela lhe deu Bila, sua serva, como esposa secundária, e Jacó se casou com ela. Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Então Raquel disse: Deus me julgou e me justificou, e ouviu a minha súplica e me deu um filho, por meio de minha serva. Por isso, ela lhe deu o nome de Dan, ele julgou. Bila, a serva de Raquel, concebeu novamente e deu à luz um segundo filho para Jacó. Então Raquel disse: com grandes lutas, em oração a Deus, lutei com minha irmã e prevaleci. Por isso, ela lhe deu o nome de Naftali, minhas lutas. Quando Lia viu que não tinha mais filhos, tomou Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó como esposa secundária. Zilpa, a serva de Lia, deu à luz um filho para Jacó. Então Lia disse: que sorte! E lhe deu o nome de Gade, boa sorte. Zilpa, a serva de Lia, deu à luz um segundo filho para Jacó. Então Lia disse: estou feliz, pois as mulheres me chamarão de feliz. Então ela lhe deu o nome de Asher, feliz. Na época da colheita do trigo, Ruben, o filho mais velho, foi e encontrou algumas mandrágoras no campo e as levou a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: porventura é pouco que você tenha tomado meu marido? Você também levaria as mandrágoras de meu filho? Então Raquel disse: Jacó dormirá com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. Quando Jacó chegou do campo à noite, Lia saiu para encontrá-lo e disse: você deve dormir comigo esta noite, pois de fato o contratei com as mandrágoras de meu filho. Assim, ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu e respondeu à oração de Lia, e ela concebeu e deu à luz um quinto filho para Jacó. Então Lia disse: Deus me deu minha recompensa por ter dado minha serva a meu marido. Assim, ela lhe deu o nome de Issacar. Lia concebeu novamente e deu à luz um sexto filho para Jacó. Então Lia disse: Deus me deu um bom presente matrimonial para meu marido. Agora ele viverá comigo, considerando-me com honra como sua esposa, porque dei à luz 6 filhos. Então ela lhe deu o nome de Zebulon. Depois disso, ela deu à luz uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus se lembrou das orações de Raquel e, pensando nela, abriu-lhe o ventre para que concebesse. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou a minha desgraça e a minha humilhação. Ela lhe deu o nome de José, que ele acrescente, e disse: que o Senhor me acrescente outro filho. Quando Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: manda-me embora, para que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e deixa-me ir, porque bem sabes o trabalho que te tenho feito. Labão, porém, lhe disse: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, porque tenho sabido, pelos presságios da adivinhação e pela experiência, que o Senhor me tem abençoado por tua causa. Ele disse: diga o nome do seu salário e eu o darei a você. Jacó respondeu-lhe: você sabe como eu o servi e como os seus bens, o seu gado, as suas ovelhas e as suas cabras se saíram comigo, pois você tinha pouco antes de eu chegar, e ele aumentou e se multiplicou abundantemente, e o Senhor o favoreceu com bênçãos para onde quer que eu me voltasse. Mas agora, quando poderei prover para minha própria casa? Labão perguntou: o que devo lhe dar? Jacó respondeu: você não me dará nada. Mas se você fizer uma coisa por mim, que proponho agora, eu voltarei a pastorear e a cuidar de seu rebanho. Permita-me passar hoje por todo o seu rebanho, retirando dele todas as ovelhas salpicadas e malhadas, e todas as escuras ou negras entre os cordeiros, e as malhadas e salpicadas entre as cabras, e esse será o meu salário. Assim, minha honestidade ficará evidente para mim mais tarde, quando vocês vierem para prestar contas do meu salário.
Todo animal que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre os cordeiros jovens, se for encontrado comigo, será considerado roubado. E Labão disse: Ótimo, faça-se como você diz. Assim, naquele mesmo dia, Labão retirou secretamente os bodes machos listrados e malhados, e todas as cabras fêmeas salpicadas e malhadas, todas as que tinham manchas brancas e todas as escuras entre as ovelhas, e as colocou sob os cuidados de seus filhos. E pôs uma distância de 3 dias de viagem entre ele e Jacó, e Jacó ficou encarregado do resto do rebanho de Labão. Então Jacó tomou ramos de álamos, amendoeiras e plátanos frescos e descascou neles listras brancas, expondo o branco dos ramos. Em seguida, colocou os galhos que havia descascado diante dos rebanhos nos bebedouros, onde os rebanhos vinham beber, e eles se acasalavam e concebiam quando vinham beber. Assim, os rebanhos se acasalavam e concebiam junto aos galhos, e os rebanhos davam à luz filhos listrados, salpicados e malhados. Jacó separou os cordeiros e, como havia feito com os galhos descascados, fez com que os rebanhos ficassem voltados para os listrados e todos os escuros ou pretos do novo rebanho de Labão, e separou seus próprios rebanhos e não os colocou onde pudessem se reproduzir com o rebanho de Labão. Além disso, sempre que os animais mais fortes dos rebanhos se reproduziam, mas quando o rebanho estava doente, ele não colocava os galhos ali. Assim, os animais doentes eram de Labão e os fortes de Jacó. Assim, Jacó tornou-se muito próspero e tinha grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos.